paz do Senhor, bem-vindo à nossa escola dominical, ao nosso estudo sobre o Antigo Testamento. Estamos vendo o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Olhe só a beleza desta revista. É a revista do Programa de Educação Cristã Continuada. Versão para professor, versão para aluno, versão digital para você baixar nos aplicativos possíveis e estudar a Palavra de Deus. Ainda temos livro de subsídio para mestres. Uma bênção, o Programa de Educação Cristã Continuada. Você participa de uma escola dominical. Ao final do currículo dessa escola, você tem direito ao certificado de conclusão do nível básico em teologia. E a partir daí, você pode seguir seus estudos teológicos, inscrevendo-se em algum instituto bíblico ou faculdade que seja conveniado ao programa. Uma bênção de Deus, o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Revista da Escola Dominical. Hoje já chegamos à nossa quinta aula e temos um assunto interessante sobre a conquista da Terra Prometida, um lar para Israel, a história de Canaã, a história do povo judeu, a história do povo da promessa. Muito interessante a nossa aula de hoje. Eu vou pedir aqui a classe, está conosco uma classe muito abençoada. Sejam bem-vindos à Escola Dominical. A Escola Dominical é uma reunião para todos, adolescentes, jovens e adultos, a maior escola do mundo, a escola que deu certo. E sempre vai dar, na vontade do Senhor, a Escola Bíblica Dominical. Vamos dizer juntos, gente, qual o assunto de nossa aula hoje? Um lar para Israel. O texto áureo. Pela fé, ruirão as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus 11, versículo 30. Hebreus 11, 30. E a verdade prática nós temos? Deus tem uma casa para o seu povo. Deus tem uma casa para todos nós. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós estamos a caminho da Canaã celestial. Enquanto não chegamos lá, vamos aprendendo com a Bíblia e com a história de pessoas em seus processos com Deus, em suas caminhadas sobre a terra. Vamos ler alguma coisa de nossa leitura bíblica. Ela está em Gênesis, capítulo 17, versículos de 5 até ao 8º. Vamos ler o verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Pode seguir. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Uma bênção. Vamos dizer junto as três partes principais dos seus tópicos. A primeira é a terra prometida. Segunda, lições aprendidas nas trevas. A última, luz sobre o futuro. Vamos, portanto, agora avançar em nossa aula. Primeira parte, a terra prometida. Vamos ver esses tópicos aqui da terra prometida. Quais são eles? Características, povos locais, área da conquista, divisão da terra. Muito bem. Nós podemos começar a explanação de nossa aula, nossa conversa, com o primeiro ponto, a terra prometida, que são características, como dissemos, povos locais, área da conquista, divisão da terra. É uma aula extensa, mas uma aula importantíssima, de muito conteúdo bíblico, teológico e para a nossa vida cristã. Características. Nós vemos a questão do nome da terra, de onde vem
o nome de terra de Canaã. Nós vemos que Canaã deriva seu nome do quarto filho de Cão, que é filho de Noé, não é? Que era chamado Canaã. Então, e deu nome a toda aquela terra. Nós temos a questão do tamanho daquela terra, a dimensão daquela terra no Antigo Testamento. Podemos dizer aí, conforme está o nosso texto, vamos lá, media 290 quilômetros de comprimento por 105 quilômetros de largura. Em média. Então você vê, não era tão extenso, 290 quilômetros de comprimento por 105 quilômetros de largura. Realmente a terra de Israel até hoje é uma faixa. Uma faixa no sentido perpendicular. Aliás, uma das explicações para o sábado está nessa questão geográfica, porque Israel fica exatamente dentro de um meridiano. Você sabe que a cada 15 graus temos uma hora, não é? Uma hora, na divisão do fuso horário. E em Israel a hora é única, porque ele está dentro de uma faixa que coincide com um meridiano. Então, quando começava o sábado em Israel, começava para toda a nação. É diferente do Brasil, que aqui é 6 horas da manhã, por exemplo, em Manaus vai ser mais cedo, né? E em outros lugares há diferenças de fuso horário pela extensão do nosso território. Israel, sua terra. Nós temos em nossa lição uma coisa importante, uma referência importante, a questão da posição de Israel na antiguidade. Realmente, quando você olha a posição de Israel para os povos antigos, Israel sempre foi um entreposto importante do ponto de vista da economia, da geopolítica, porque Israel estava ao centro, era a passagem dessas nações aqui, ó, da antiguidade, do Egito, da Babilônia, da Síria, da Grécia e de Roma. Se você hoje apanhar um planisfério, sabe, o planisfério ele é um mapa mundi horizontal, é como se pegasse o globo e se espalhasse sobre um plano horizontal. Se você pegar um planisfério e situar Jerusalém, você vai ver que Jerusalém está no centro do mundo. E a partir de Jerusalém, você passa uma linha reta que vai passar nas principais cidades do mundo. Se você pegar o planisfério e de Jerusalém passar a reta, você vai ver que vai passar em Londres, vai passar em Paris, vai passar em Amsterdã, vai passar em Brasília, vai passar em São Paulo, porque realmente Jerusalém é o centro do mundo. Isso é muito interessante do ponto de vista daquela época, porque Israel era uma terra cobiçada. Quem dominasse Canaã, ainda é Canaã aqui, não é? A terra de Canaã, tinha uma base importante militar para todas as direções, para o Mediterrâneo, para o norte da África, vindo para o sul, para o oeste, indo para a terra dos mongóis, que é a China, não é? Enfim, a posição realmente estratégica. Apesar de Deus ter chamado Abraão, a nossa revista fala também nesse ponto aqui, é que nós vimos que a terra, todavia, apesar da sua estratégia, ela era pequena, uma faixa estreita, e Abraão ele não tinha ideia de um império, ele não queria tomar conta do mundo, como muitas vezes hoje, inclusive quando se fala em Abraão, se tem essa visão imperialista de conquista de terra e etc. Nós estamos estudando a Bíblia que Jesus lia e voltamos já. De volta à nossa escola dominical, hoje estudando o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Nós estamos em nossa quinta aula desta revista, Um Lar para Israel. Temos comentado um pouquinho da primeira parte da aula, que é sobre a Terra Prometida. Vimos algumas características de Canaã, falamos sobre a origem do termo, e agora nós vamos ver algo sobre os povos locais. Muita gente fica chocada quando lê
a conquista de Canaã. Do ponto de vista humano, do ponto de vista biológico, político, cultural, realmente foi um genocídio. Não tem como não dizer isso. Ok? A ordem que Josué recebeu foi de aniquilamento. E então as pessoas ficam escandalizadas. Nós que vivemos este tempo, o tempo da revelação perfeita, quando Cristo diz, quem vê a mim vê o Pai. Nós que vivemos o tempo que não é mais da lei de Talião, como Jesus disse. Ouviste o que foi dito aos antigos, se referindo a esse povo aqui. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nós que vivemos este tempo, ficamos chocados, porque entendemos o avanço da civilização, o grau da revelação de Deus. Nós temos direitos humanos hoje bem consolidados, mas precisamos realmente de um contexto histórico-cultural para entendermos a conquista de Canaã. Bem, a terra estava ocupada, sim, estava ocupada. Aqui a nossa revista diz que estava ocupada por 7 tribos ou povos, vamos dizer, Heteus, Cananeus, Heveus, Ferezeus, Girgazeus, Amorreus e Jebuseus. Então, esses povos todos. Nós vamos destacar aqui os povos chamados amorreus. Olha, eles estavam na terra, mas assim, os amorreus também foram invasores. Eles haviam invadido a terra de Canaã menos de 2 séculos antes de Israel chegar lá para conquistá-la. Isso é interessante. A história mostra que os amorreus, por sua vez, eram povos extremamente violentos. Os amorreus praticavam sacrifícios de criança. Os amorreus eram de uma licenciosidade que causaria inveja a Sodoma e Gomorra. Os amorreus, eles não dominavam a lavoura porque não queriam dominar. Nesse tempo da história da conquista de Canaã, a lavoura de trigo, de cevada, já se espalhava pelo vale da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Nilo. O norte do Egito, o delta do Nilo, estava cheio de trigo. Os cananeus não gostavam de trabalhar. Os cananeus, eles conquistavam terras, espoliavam as terras, matavam todos os habitantes e ficavam então durante um tempo ali usufruindo do bom. Os cananeus não plantavam trigo, os cananeus, como dissemos, eram ímpios, sanguinários, sem piedade de ninguém, praticavam o sacrifício de criança, inclusive os próprios mortos eles não sepultavam. Eles deixavam os mortos apodrecerem a céu aberto. E os cananeus eram repudiados por todos os povos da época do conhecimento. Apesar disso, eles foram se espalhando sobre aquelas terras, inclusive esta, onde Israel vai daqui a pouco chegar. Então, nós dizemos isto para que se tenha uma noção também cultural, contextual daquele tempo. Até porque aquele povo vivia também um período de semi-barbárie, se nós não quisermos chamar de barbárie. Não é verdade? A lei do talião era um freio, mas as pessoas matavam por matar. Era pela força que se conquistava o poder político e se dominava tudo. Então, Israel chegou, conquistou esses povos. A ordem era conquistar. Terceiro ponto, a área da conquista. Quando Israel chegou, a terra estava ocupada e havia cidades antigas. Por exemplo, a cidade de Jericó já existia há 2000 anos quando os judeus chegaram lá. 2000 anos. Era uma cidade-estado, fortificada, muito importante, com uma nascente de água do leste que fazia a sua prosperidade. Uma cidade com uma muralha fantástica por onde carros passavam sobre essa muralha. Uma cidade poderosa. A conquista
de Israel, de Canaã, pelos judeus, foi assim muito interessante, porque Josué, o comandante da conquista, ele fez uma estratégia de guerra muito interessante. Ele levou o povo para o centro da terra. Ele não conquistou, como era de se esperar, conquistar pela periferia. Se você imagina, tem aqui uma terra a ser alcançada, vamos pela periferia acuando o povo para o centro e depois dizimá-lo. Israel, e através de Josué, não fez isso. Como foi a conquista de Canaã? Josué levou o povo para o centro da terra, que era onde estava Jericó. E conquistando Jericó, então ele fez esse que nós dizemos aqui, um movimento centrípeto, que é um movimento que vem do centro para a periferia. E assim ele foi consolidando. Mas essa conquista da terra de Canaã demorou alguns anos. Nós vemos que a terra foi dividida, entre as tribos de Israel. Nem todas, nós temos a tribo de Levi, que não ganhou terra, ganhou cidades, não é? Porém, essa divisão da terra e essa expansão da terra não representavam ainda o total da terra. Vocês imaginam isso, né? Vocês imaginam que Josué chegou lá e conquistou tudo rápido, né? Nós já dissemos que durou alguns anos, né? Mas quando Deus mostrou a Moisés, levou Moisés ao cume do Monte Nebo e disse para Moisés: olha a terra, você não vai entrar, mas eu vou deixar você espiar a terra, né? E o Senhor disse para ele: olha aqui. E Deus então deu a dimensão da terra. E Deus disse que a fronteira iria de um extremo ao outro até o grande mar, que é uma referência ao Mediterrâneo, não é? E a terra mostrada era muito grande. Tanto que, quando o Senhor chamou a Josué, o Senhor disse para ele: ainda muitíssima terra ficou para possuir. Todavia, nós sabemos, gente, que o auge da expansão territorial de Israel se deu durante os reinados de Davi e Salomão. Exatamente porque esse foi o período de prosperidade de Israel, o Reino Unido, como nós estamos vendo e veremos mais ainda pela frente. Então ali nós tivemos o crescimento. Foi quando as fronteiras de Israel se alargaram para regiões que até hoje nunca mais voltaram. Nunca mais Israel conquistou as terras conquistadas pelos reis Davi e Salomão. Nós temos uma segunda parte de nossa aula sobre as lições aprendidas nas trevas. E aqui nos fala dos juízes. Lembrando você que nós estamos estudando o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Josué, Juízes, primeiro livro de Samuel e Ruth. Aqui nesta nossa aula, estudando o Antigo Testamento por ordem cronológica, acompanhando a história de Israel. Ciclos espirituais em Juízes, nós vamos ver alguns pontos sobre ele, o pecado, o castigo, o arrependimento, o livramento, mas isso quando a gente voltar para o próximo bloco. De volta à nossa escola dominical, o nosso estudo de hoje é sobre o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia dentro do programa de educação cristã continuada. Você gostaria de estudar a Bíblia? Gostaria de ter um certificado de estudo bíblico? Gostaria de prosseguir seus estudos até a chegar a uma faculdade teológica? Você pode fazer isto através do programa de educação cristã continuada. Ele é só um começo para uma trajetória de estudos. Você pode fazer contato conosco, os nossos telefones estão aí na tela, para você fazer a sua inscrição, conhecer melhor o programa, baixar conteúdo digital das revistas, conhecer mais sobre todo o programa de educação cristã continuada. Realmente uma bênção do Senhor. Hoje estamos em nossa aula de número 5 desta revista, Um Lar para Israel. Nós já vimos nesta aula a questão da terra prometida, divisão, características, vários pontos, e começamos a ver no bloco anterior lições aprendidas nas trevas, ciclos espirituais, salvação de Deus. Esta parte de ciclos espirituais se refere
em Juízes se refere a esse período de transição do povo de Israel, um período de transição política, em que Deus precisou levantar pessoas que eram libertadores, que eram magistrados ao mesmo tempo, intermediários do povo, e traziam livramento. Mas Israel vivia sempre um ciclo, que era, vamos dizer esse ciclo, então, são 4 pontos que o compõem: pecado, castigo, arrependimento e livramento. Nesse ciclo que vivia Israel no período dos juízes, o juiz, assim, um dos mais conhecidos, Sansão, também temos uma juíza que foi Débora, você deve ler bem isto no livro de Juízes, no livro de Ruth, nesses livros que estamos estudando hoje em nossa aula. Salvação de Deus fala justamente sobre Ruth, é uma história muito interessante para as nossas vidas. Aqui me chama a atenção uma reflexão que nós temos em nossa aula, bem sobre este ponto que diz assim: Deus não está interessado apenas em pessoas que saibam começar determinada obra, Ele se alegra quando podemos completar a porção que nos está reservada. A história de Israel é uma história nessa parte, nesse segmento de sua história, uma história entrecortada, uma história cíclica de erros e de acertos, e de restauração e de arrependimento, e vai e volta. Para a nossa vida pessoal, Deus espera que não seja assim. O Senhor espera que nós tenhamos equilíbrio, conduta e saibamos realmente como estamos vivendo. Nós vamos precisar ir ao terceiro ponto de nossa aula, a terceira parte. Qual é o assunto dessa parte? Luz sobre o futuro. E aí nós temos 2 tópicos, vamos dizer? Sacerdote julgado por Deus, Deus ergue Samuel. Bem, Deus ergueu um sacerdote importante que foi Eli. Você abre a Bíblia, o Antigo Testamento, lê a história de Eli e vê que, apesar daquela condição importante de Eli, a família de Eli, os filhos de Eli, não eram nada bonzinhos, não. Os filhos de Eli cometiam verdadeiros sacrilégios perante as coisas sagradas de Deus. Eles confundiam, eles misturavam, eles vulgarizavam o que era santo e que estava sob os ofícios desse sumo sacerdote que era Eli. Por conta disso, nós vemos que Israel passou momentos difíceis, até que a Arca da Aliança, que era, como nós já vimos aqui, o símbolo da presença de Deus, foi levada, foi saqueada. Aquela expressão dita por Israel, Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, porque a presença de Deus se é levada. Realmente representa essa expressão o que significou a retirada da arca, o roubo, a captura da Arca da Aliança para Israel. Nós vemos que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos nesta batalha, numa batalha que Israel travou com os filisteus. E os filisteus eram um povo fronteiriço a Israel, que deu muita dor de cabeça. Aliás, essa questão deles não terem feito o que Deus tinha dito, que era o extermínio, aqui sem nem uma questão de direitos humanos, estou falando do ponto de vista teológico da interpretação da Bíblia. Para eles, para o povo judeu, naquele tempo, naquele contexto, pelas circunstâncias históricas, como nós já conversamos sobre como era a vida na antiguidade, causou graves embaraços, porque Israel viveu com esse vizinho. Os filisteus vêm sobre ti, gritavam, gritavam para Sansão, porque os filisteus fizeram muito estrago na comunidade de Israel. Bem, depois que Ofni e Finéias foram mortos na batalha, a notícia dessa morte, da retirada da Arca da Aliança, da captura da Arca, fez com que também Eli caísse da cadeira, quebrasse o pescoço e morresse. É um fim tão trágico para alguém que Deus ergueu. E isso é uma advertência para nós. Nós que somos crentes, ou quem sabe você até um pastor, um ministro de Deus, Cuide bem das coisas do Senhor, de sua família,
trate as coisas santas com respeito, porque quebrar o pescoço pode significar realmente o fim. E isto, se você entender também pelo aspecto simbólico e espiritual. Deus precisou erguer um profeta que foi Samuel. Samuel, ele é assim, não está classificado como patriarca, mas ele é uma pessoa de altíssima importância para Israel. Deus ergueu o profeta Samuel. O profeta Samuel conclamou todo o povo para uma reunião, para uma assembleia lá em Mispa. E ali ele foi levar o povo ao arrependimento. Ele foi dizer, olha, vocês estão errados, quebraram os mandamentos, vamos nos consertar. O povo se consertou, daqui a pouco os filisteus chegaram de novo, mas quando o inimigo chega, o que você acha, Jadiel? Quando o inimigo chega e encontra o cristão restaurado, o que vai acontecer? Ele morre, é superado, é vencido. Exatamente. Se ele vem por um caminho, foge por 7. Né? Foge por 7, né? Então os filisteus estavam muito acostumados com aquele Israel quebrado, né? Mas agora com um profeta, com um homem de Deus, quando há um homem de Deus na condução de uma igreja, quando há um homem de Deus na condução de uma família, o povo é forte, espiritualmente forte, o diabo corre. Então, Deus ergueu o profeta Samuel e ele foi um líder exemplar. Ele levou o povo à restauração espiritual. Ele fundou escolas de música e de adoração para ensinar os jovens, as novas gerações de Israel, o caminho de Deus. E Davi frequentou a escola de Samuel lá em Ramá. E é provável que os nossos salmos, muitos deles tenham sido escritos lá, na casa de Samuel, através da escola que ele criou em Ramá. Então, você está gostando de nossa aula? E vocês aqui? Como é que está sendo a nossa aula? Estão gostando de estudar o Antigo Testamento, segundo a ordem cronológica? Uma bênção de Deus, não é? Então, obrigado, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Até a nossa próxima aula.